Glória a Deus, graça e paz, boa noite aos irmãos. Nós vamos ler um texto em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Versículo 29: Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Esse texto é o texto que embala o último culto da gratidão, da nossa semana da gratidão. Esse texto nos fala a respeito de um reino que não pode ser substituído, um reino que não pode ser quebrado, um reino que não pode ser destruído, não pode ser vencido, não pode ser corrompido. Um reino inabalável que permanece eternamente. O reino do Senhor sustentado sobre os princípios dele, sobre os princípios da palavra dele, sobre a verdade que ele estabeleceu pelos séculos dos séculos, desde a eternidade à eternidade. Este reino existe. E nós, como pertencentes desse reino, como filhos amados, como pessoas que herdaram esse reino, nós devemos então ser agradecidos ao Senhor. Primeiro por pertencer a este reino, e depois pela possibilidade que temos de conhecer a cada dia mais a fundo um pouquinho mais dessa verdade. E isso então entra em nosso coração e promove em nós adoração com reverência e temor, adoração com entendimento, adoração com o espírito quebrantado, com a vida devota ao Senhor, buscando cada dia, dia após dia, viver os princípios do reino de Deus, de acordo com este reino, os princípios que o Rei dos Reis estabeleceu neste reino. Então nós vamos adorar ao Senhor com gratidão no nosso coração, nós vamos agradecê-lo, nós vamos declarar verdade sobre Ele, verdade sobre o caráter dele, que também não muda, assim como esse reino não muda. O nosso Deus é amoroso, paciente, bondoso. O nosso Deus, Ele é vida para nós. A nossa porção, a nossa herança, é aquele que torna todas as coisas possíveis para nós. Em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, ao Senhor este culto. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos comprou com um alto preço, porque o Senhor nos libertou da vida de escravidão do pecado e nos trouxe, Senhor, para a liberdade de Cristo, a liberdade de entendimento. E por essa liberdade nós podemos, ó Deus, ouvir as coisas do reino do Senhor, ouvir, ó Deus, a palavra, a direção, a revelação que o Senhor tem dado a nós. E através dessa palavra nós podemos, ó Deus, viver, Senhor, de acordo com o seu coração. Nós cremos no Senhor, ó Deus, nós cremos no seu mover, no seu poder. E nós entregamos ao Senhor todas as coisas, ó Deus, que estão nas nossas mãos e que também não estão nas nossas mãos, porque de todas as formas, ó Deus, nós dependemos do Senhor. E nós queremos em nome de Jesus declarar, meu Pai, que o Senhor seja realmente Senhor sobre nós, e que realmente o Senhor reine sobre nós, e que realmente o Senhor encontre lugar em nós, e que a nossa vida, Deus, seja devota ao Senhor, seja, Deus, reverente ao Senhor, vendo, Deus, a verdade sobre o Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, abre, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso coração, e que toda a nossa vida esteja aberta, Senhor, para ouvir a sua palavra e para viver a sua palavra, que é mais importante, Deus, do que ouvir, em nome de Jesus. Aleluia. Então eu te convido a cantar e a louvar ao Senhor e declarar ao Rei dos Reis, ao Rei imutável, ao Rei Todo-Poderoso, que fez tantas coisas maravilhosas que nós conhecemos, que nós ouvimos falar, que nos é dito através da palavra do Senhor. Nós queremos cantar sobre isso, e o Senhor tem feito ainda hoje, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso ainda hoje. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos.
Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível, sim, Deus, e que nada é impossível para ti, para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou, sim, sou mais que vencedor. Contigo, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor.
Nós cremos, Senhor, na vitória. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em Ti, Senhor. A nossa fé, meu Pai, naquele que pode fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem maravilhas que o Senhor faz em todo o tempo. Senhor, nós Te agradecemos por toda a grandeza que o Senhor demonstra para nós a cada manhã, no nascer do sol, no pôr do sol, com o brilho, Deus, da lua, das estrelas, Senhor. Deus, muito obrigada, meu Pai, porque a Sua natureza é perfeita. Tudo que o Senhor faz é perfeito, tudo é exato. O Senhor é tão cuidadoso. O Senhor é tão cuidadoso. O Senhor é tão diverso, Pai. Oh, Senhor, o Senhor se manifesta de tantas formas maravilhosas. Nós Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela multiforme graça do Senhor manifestada em cada irmão. Te agradecemos, ó Deus, por cada coisa que o Senhor tem providenciado a nós, por cada surpresa, por cada cuidado dentro do nosso coração, porque o Senhor tem ouvido, Deus, as nossas orações, os nossos suspiros, tem, Senhor, enxugado as nossas lágrimas. O Senhor, ó Deus, tem sido grande e poderoso sobre as nossas vidas. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor nos salvou do reino das trevas, Senhor, nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. E nós aguardamos, meu Deus, a Sua vinda, que o nosso coração seja guardado, Senhor, nos Teus princípios, nos princípios desse reino inabalável, até o dia da vinda do Senhor, para que nós possamos viver, ó Deus, nos céus, ainda este reino, Pai, que começa aqui, nós possamos viver na eternidade, Deus, junto contigo, num tempo novo, de novos céus e nova terra, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Santificado seja o nome do Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
Somente Ele é, só Ele é, só Ele é. Só Tu és, Senhor. Tu és o único Deus verdadeiro. Aleluia. Graça e paz. Eu glorifico a Deus pela sua palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra que eu vou ministrar para nós essa noite é sobre gratidão e tem como tema mantendo a gratidão a Deus em meio às injustiças. À medida que nós vamos crescendo em intimidade com o nosso Deus e Pai, nós percebemos que todas as situações que Ele nos permite passar são para o nosso crescimento, é para o cumprimento do propósito dEle em nossa vida. Tudo bondade do nosso Deus, tudo para nós crescermos em um relacionamento com Ele, para nós crescermos em um nível maior de maturidade. A palavra de Deus declara no livro de Salmos, Salmo 119, 68, Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor faz somente o bem. Pai, em nome de Jesus, por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, a palavra do Senhor, porque nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos pensar, meu Pai, alinhados, ó Pai, com a palavra do Senhor. Nós queremos falar, meu Pai, em nome de Jesus, alinhados com a palavra do Senhor. Nós queremos viver, meu Pai, em nome de Jesus, segundo a vontade do Senhor. Nos ensina, meu Pai, a palavra do Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor faz somente o bem. E nós amamos o Senhor e nós confiamos no Senhor, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, pela palavra do Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, pela sabedoria do Senhor, meu Pai, que o Senhor deixou para nós, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos aprender mais com o Senhor. Nós queremos aprender mais, meu Pai, com o Espírito Santo do Senhor. Por isso, ó Pai, nós clamamos que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, em nome de Jesus. Porque nós não queremos aprender, meu Pai, essa palavra somente, ó Pai, no nível da nossa alma. Mas nós queremos entender, meu Pai, essa palavra no nosso espírito. Porque nós queremos viver, meu Pai, segundo a vontade do Senhor. Porque o Senhor é bom e o Senhor faz somente o bem. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 19 ao 25. Em tudo devemos ser imitadores de Cristo. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 25. Porque Deus se agrada de vocês quando,
conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Embora essa passagem tenha sido escrita aos escravos cristãos para destacar a importância da submissão, ela pode ser aplicada em diversas situações de injustiças. Pedro usou o exemplo de Jesus em meio ao sofrimento para a instrução daqueles cristãos acerca do comportamento e das reações que eles deveriam ter mediante as injustiças. Então, tudo aqui que o apóstolo Pedro, ele ensinou aqui para aqueles escravos cristãos, podem ser aplicados para nós hoje em várias situações da nossa vida. Nós podemos pegar todo esse ensinamento aqui, porque são instruções a respeito de tudo que Jesus passou, de tudo aquilo que Jesus enfrentou, e Jesus praticou e deixou para nós o seu exemplo. Então, em situações de injustiças, nós podemos pegar, todo esse ensino aqui, esses princípios, para colocarmos em prática na nossa vida. Amém? Jesus deixou claro que o verdadeiro cristão, ele seria perseguido por causa da justiça. No livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 10 a 12, está escrito assim: Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa o espera no céu. E lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, nós vamos começar meditando pelo versículo 19. Porque Deus se agrada de vocês, quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Então, porque Deus se agrada de vocês, quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Então, o que nós vemos aqui? Um sofrimento, não por fazer o mal,
o sofrimento não por fazer aquilo que é contrário à palavra do Senhor, mas o sofrimento por fazer aquilo que é certo, que é correto aos olhos do nosso Pai. Porque alguns sofrimentos são colheitas de pecados, mas o apóstolo Pedro aqui deixa bem claro: suportam com paciência o tratamento injusto. Então, Pedro aqui, o apóstolo Pedro deixa bem claro o sofrimento como resultado de fazer aquilo que é certo, daquilo que é correto aos olhos do nosso Deus e Pai. Então, essa teologia de que o cristão não sofre se ele estiver no centro da vontade de Deus, essa teologia não é verdade. Versículo 20. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Então, se nós praticamos o mal e sofremos com paciência, Deus não é glorificado, porque nós estamos colhendo aquilo que nós mesmos semeamos. Mas se nós somos injustiçados e sofremos com paciência, Deus é glorificado. Mas glorificado por quê? Glorificado no nosso sofrimento? De forma alguma. Deus é glorificado por causa da nossa atitude paciente, por nós enfrentarmos ali, passarmos por um tempo de sofrimento, mesmo fazendo aquilo que é certo, daquilo que é correto. É paciência diante do sofrimento que faz com que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, por causa da nossa obediência à palavra do Senhor, de viver a palavra do Senhor, de sofrer uma injustiça e permanecer mesmo no meio das injustiças, obedecendo a palavra do Senhor. Está muito claro aqui, ó. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Não tem glória nenhuma para o Senhor em manter a paciência depois de ter feito alguma coisa errada. Mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Então, Deus se agrada quando nós continuamos na obediência debaixo de injustiças. Isso agrada o Senhor, isso glorifica o Senhor. Não está escrito aqui, mas se sofrem por terem feito bem e murmuram, mas se sofrem por terem feito bem e difamam, mas se sofrem por terem feito bem e planejam vingança, Deus vai agradar dessas atitudes. Não está escrito aqui, mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Então é sofrer o mal, fazendo bem e permanecer fazendo bem, fazendo o certo, glorificando ao Senhor, mantendo uma vida de gratidão ao Senhor, e isso agrada o nosso Deus e o nosso Pai. Amém? Continuando no versículo 21. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo, sigam seus passos. Porque Deus os chamou para fazerem um bem. Então nós somos chamados para fazermos o que? O bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Cristo sofreu em nosso lugar. Ele é o que? Ele é nosso exemplo. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Jesus nos deixou o exemplo de obediência.
Jesus nos deixou o seu exemplo de mansidão. Nós devemos imitar o Senhor Jesus. Nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus. Versículo 22. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Então o apóstolo Pedro aqui deixou bem claro que o sofrimento de Jesus, o sofrimento de Cristo foi inocente. Ele não cometeu pecado algum, nem por palavras, nem por ações. Até Pilatos reconheceu que não tinha razão para condená-lo. No livro de João, capítulo 19, versículo 4, está escrito assim: Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então até Pilatos reconheceu que não tinha razão para condená-lo. Pedro deixou aqui bem claro, Cristo não cometeu pecado algum, nem por palavras e nem por ações. Versículo 23. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Então nós vemos aqui que Cristo não revidou quando foi insultado, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Então, mesmo sendo insultado, mesmo quando Cristo foi difamado, foi ofendido, foi afrontado, ele continuou ali obedecendo o Senhor. Quando sofreu, ele continuou obedecendo o Senhor, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Então, o que o apóstolo Pedro aqui está nos ensinando? A colocarmos a nossa causa diante do Senhor. Nós não vamos revidar, nós não vamos difamar, nós não vamos levantar contra as pessoas, nós vamos colocar a nossa causa diante do Senhor. Nós vamos apresentar a nossa causa diante do Senhor, deixar o Senhor agir, deixar o Senhor direcionar os nossos passos, deixar o Senhor cuidar da nossa vida, da nossa família, do nosso futuro, colocar a nossa vida, o nosso futuro nas mãos do Senhor, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Por que Deus sempre julga com justiça? Porque Ele examina os corações. O Senhor conhece os corações. Até Cristo, que é Deus, colocou a sua vida, se entregou na mão de Deus Pai. Então Ele deixou para nós o exemplo. Nós vamos nos entregar, nós vamos nos render aos pés do nosso Deus, do nosso Pai. Nós vamos colocar nossa vida nas mãos do nosso Deus, do nosso Pai, e nós vamos deixar Deus agir, porque Deus age com justiça. Deus é um juiz justo que julga com justiça. Não é bíblico nós lutarmos contra pessoas. A palavra de Deus fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Nós não lutamos contra as pessoas, mas nós também não podemos ficar sofrendo calados. Nós vamos chegar diante do nosso Senhor, do nosso Pai, nós vamos apresentar as nossas causas àquele que tem poder de julgar com justiça e cuidar de nós, cuidar da nossa vida, da nossa família. Amém? Versículo 24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados.
Então, Cristo suportou o castigo em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. E qual o propósito? A palavra está bem clara aqui. A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Então, o propósito aqui do sofrimento de Jesus, ele sofrer no nosso lugar, é para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Esse é o propósito, e está bem claro aqui, está claramente explicado aqui. Versículo 25. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Então, antes nós éramos como ovelhas desgarradas. Antes de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós éramos como ovelhas desgarradas. Hoje, glória a Deus, somos conduzidos e protegidos por Cristo. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Então, hoje somos conduzidos e protegidos por Cristo, e glória a Deus por isso. Vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21. Devemos ser promotores da paz. Livro de Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21. Versículo 17. Nunca paguem o mal com mal. Nunca paguem o mal com mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Versículo 17, para nós meditarmos versículo a versículo, para nós entendermos bem essa palavra. Nunca paguem o mal com mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Então nós fomos chamados para fazer o bem. Nós não fomos chamados para fazer o mal para as pessoas. Nunca paguem o mal com o mal. Mesmo quando as pessoas se levantam contra nós, mesmo quando as pessoas praticam o mal contra nós, nós não fomos chamados para devolver esse mal. Nós somos chamados para fazer o bem. Nunca paguem o mal com o mal. Então o cristão é chamado para fazer a diferença, para viver de forma diferente nessa terra. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Então nós fomos chamados para quê? Para a gente viver da maneira correta. Nós precisamos servir de exemplo para as pessoas, para os não cristãos, para os novos convertidos. Nós precisamos viver de maneira correta diante de todos. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Essa é a palavra de Deus para nós. Versículo 18.
no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Por que está escrito aqui, no que depender de vocês? Porque nem sempre depende só de nós vivermos em paz com todas as pessoas. Mas quando depender de nós devemos o quê? Viver em paz com todas as pessoas. Então, partindo de nós temos que fazer o bem, nós temos que desejar o bem, nós temos que orar para as pessoas, nós temos que procurar viver bem com todas as pessoas. Agora, nem sempre dá para viver dessa forma, porque nem todas as pessoas querem viver em paz. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos viver segundo a vontade do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Nós devemos promover a paz. Então, os filhos de Deus são pacificadores. Os filhos de Deus promovem a paz e não a confusão e não a inimizade. Então, nós temos que viver segundo a palavra de Deus para nós. Versículo 19. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então, nunca se vinguem. Nós vemos aqui que o apóstolo está falando o quê? Para cristãos, amados, nunca se vinguem. Nós devemos o quê? Sempre perdoar, sempre liberar o perdão para as pessoas. Nós temos que procurar viver em paz e viver também com o nosso coração livre de toda amargura, de toda decepção. O perdão limpará o nosso coração de toda amargura. Então, nós devemos colocar o princípio do perdão em prática. Mesmo que as pessoas não peçam perdão para nós devemos orar, liberar perdão para as pessoas, perdoar as pessoas e não alimentar nenhum sentimento de vingança, de amargura em nosso coração. É dessa forma que um filho de Deus vive. E é dessa forma que um filho de Deus tem que viver, com o coração limpo, perdoador. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então, nós não devemos vingar, nós não devemos planejar o mal para ninguém, nós não devemos desejar o mal para as pessoas, devemos deixar o assunto nas mãos do Senhor, colocar todo o assunto, toda a injustiça, colocar nas mãos do Senhor e deixar o Senhor agir, deixar o Senhor cuidar. Em Deuteronômio, capítulo 32, 35, afirma que a vingança é direito de Deus e não do homem. Então, todo assunto tem que ser colocado diante do Senhor e não ficar clamando para o Senhor, vingar para o Senhor, maltratar, mas colocar o assunto nas mãos do Senhor, porque o Senhor conhece os corações. Então, o Senhor vai agir com justiça, o Senhor vai julgar com justiça. Nós devemos colocar nossas vidas diante do Senhor, perdoar, abençoar e seguir com a nossa vida em frente. Versículo 20. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então, além de nos vingar, que a Bíblia fala para deixar a vingança nas mãos do Senhor, então, além de nós não planejarmos nenhuma vingança, nenhum mal,
A palavra de Deus ainda fala assim, pelo contrário. Então, o oposto de vingar é o quê? O oposto de vingar é fazer o bem. Nós não podemos negar misericórdia e bondade às pessoas. Então, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, um ato de misericórdia e bondade. Se estiver com sede, dele de beber, um ato de misericórdia e de bondade. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então, nós só vamos conseguir vivermos dessa forma se nós entregarmos a vida nas mãos do Senhor e perdoar as pessoas e deixar o Senhor limpar o nosso coração e nos curar. Então, se nós orarmos, colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos abençoar, o Espírito Santo do Senhor vai nos ajudar a viver dessa forma. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então nós vamos orar, nós vamos entregar nossa vida diante do Senhor e nós vamos deixar o Senhor nos curar. Nós vamos lutar contra qualquer tipo de pensamentos contrários à palavra do Senhor. E nós vamos alinhar o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas palavras, segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar a vivermos dessa forma, segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vamos abrir agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 10 a 12. Nós não devemos nos entregar à murmuração. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 a 12. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Então nós vimos aqui no início, e não se queixem como alguns deles se queixaram. Então tem uma ordem aqui para nós não murmurarmos, para nós não reclamarmos e não se queixem. Por quê? Porque diante de injustiças, diante de sofrimentos, nós queremos murmurar. É normal do ser humano querer murmurar, querer reclamar diante de sofrimentos, de injustiças, mas a palavra está bem clara aqui. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. A murmuração gera destruição. A murmuração revela um coração ingrato. A murmuração revela um coração incrédulo. Nós temos que cuidar do nosso coração. Nós não podemos murmurar. Versículo 11. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então, a murmuração gera destruição. A murmuração revela um coração ingrato. A murmuração revela um coração incrédulo. Temos que cuidar do nosso coração.
temos que vigiar aquilo que nós estamos alimentando em nossa alma, porque tudo foi escrito para advertência para nós. Não é apenas uma história, mas são lições de vida para nós colocarmos em prática na nossa vida hoje. Então, o Antigo Testamento não é somente uma história. Precisamos aprender com os erros e com os acertos registrados nesse livro do Antigo Testamento. Então, vamos abrir agora a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Devemos viver uma vida de gratidão a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nós devemos viver uma vida de gratidão a Deus. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus não é nós vivermos reclamando, murmurando, mas a vontade de Deus para nós é nós vivermos uma vida de gratidão ao Senhor. Nós precisamos viver dessa forma. E para nós conseguirmos viver uma vida de gratidão ao nosso Deus, nós precisamos obedecer 1 Tessalonicenses 5,17. Nunca deixem de orar. Nós só vamos conseguir obedecer o versículo 18, que é um princípio de gratidão, se nós obedecermos o versículo 17, que é o princípio da oração. Então, colocando o princípio de oração em prática, nós vamos conseguir sim viver uma vida de gratidão ao nosso Deus. Porque quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando nós oramos ao Senhor, quando nós liberamos perdão, quando nós clamamos cura, quando nós vivemos segundo a vontade do Senhor, aí sim nós vamos conseguir viver uma vida de gratidão. Então nós temos que obedecer os princípios da palavra de Deus. Então só no versículo 17 e 18 nós vemos aqui dois princípios, o princípio da gratidão e o princípio da oração. Então, colocando em prática o princípio da oração, nós vamos conseguir viver o princípio da gratidão na nossa vida. Amém? Versículo agora nós vamos ver agora no livro de Romanos. Vamos abrir agora a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então vamos abrir agora a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então nós vamos ler agora o versículo 28 do livro de Romanos. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E sabemos, e entendemos, e compreendemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntas ao nosso favor. E o propósito principal de Deus, ao fazer tudo concorrer para o nosso bem, é trabalhar no nosso caráter, é trabalhar no caráter do cristão para transformá-lo à imagem de Cristo. Então, o propósito principal do Senhor é trabalhar no nosso caráter para transformá-lo à imagem de Cristo. Então, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. O Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o nosso crescimento,
para nós crescermos no Senhor, para nós crescermos em intimidade com o Senhor, para nós crescermos em nossa vida de oração, para nós crescermos na palavra dEle, para que a vontade dEle, o propósito dEle se cumpra em nossa vida. Então, tudo aquilo que nos acontece, todas as situações, todos os sofrimentos, todas as injustiças, no final o Senhor vai fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Porque quando nós conseguimos passar pelas provações, pelas tribulações, louvando e glorificando o nosso Senhor, colocando a palavra dEle em prática, nós saímos mais fortes de cada provação. Nós nunca saímos de uma provação da mesma forma que nós entramos. Então nós entramos de uma forma e diante das situações de sofrimento, de injustiça, diante de cada problema que nós enfrentamos, no final, se nós obedecermos a palavra do Senhor, se nós voltarmos o nosso coração em gratidão ao Senhor, se nós voltarmos o nosso coração para uma vida de oração, de obediência aos seus princípios, nós vamos crescer, nós vamos sair mais fortes, mais maduros e capazes de ajudarmos as outras pessoas. Então nós precisamos crescer. Então, diante das provações, diante das dificuldades, diante das lutas, nós mais do que nunca precisamos colocar os princípios da palavra de Deus em prática, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a transformação do nosso caráter, para ficarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Deus transforma a fraqueza do ser humano em força. Deus transforma a fraqueza do ser humano em força. Nem sempre o Senhor responde às nossas orações colocando um ponto final no sofrimento. Nós vemos na Bíblia o exemplo do apóstolo Paulo, que clamou por 3 vezes para que o Senhor o livrasse do sofrimento que ele estava passando. E a resposta do nosso Senhor para ele foi, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Então o apóstolo Paulo, por 3 vezes, ele clamou ao Senhor, para o Senhor livrá-lo do sofrimento. E qual a resposta de Deus para ele? Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Então o Senhor não colocou um ponto final no sofrimento dele. O Senhor não respondeu a oração, as orações do apóstolo Paulo com um ponto final no sofrimento. O Senhor preferiu cobrir o sofrimento do apóstolo Paulo com a sua graça. Então não colocou um ponto final no sofrimento que ele estava passando, mas cobriu o sofrimento do apóstolo Paulo com a sua graça. E nós vemos aqui a declaração do apóstolo Paulo, depois de ter recebido a graça do Senhor, depois de ter recebido essa resposta do Senhor, Deus cobrindo o sofrimento dele com a sua graça. Então nós vemos aqui a resposta do apóstolo Paulo, ainda em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte.
essa foi a resposta, né? Foi a declaração, essa foi a declaração do apóstolo Paulo para o Senhor. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições, que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Em outras palavras, o apóstolo Paulo declarou: quando me sinto fraco para suportar as provações que vêm sobre mim, sou sustentado e fortalecido pelo meu Deus e Pai. Então o Senhor não colocou um ponto final no sofrimento do apóstolo Paulo, mas melhor do que isso, o Senhor cobriu o sofrimento do apóstolo Paulo com a sua graça, para ele passar por tudo aquilo que era da vontade do Senhor, ele passar para cumprir o propósito do Senhor na vida dele. Então nós vemos que ele foi grandemente usado pelo Senhor. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento, e ele escreveu debaixo da graça de Deus. Deus cobriu o sofrimento dele com a sua própria graça, e ele conseguiu enfrentar tudo aquilo que ele precisava enfrentar, amadurecer, crescer, porque nós vemos que no início do ministério do apóstolo Paulo, ele era muito arrogante, mas no final do ministério dele, ele era um homem humilde, maduro, sábio, temente ao Senhor. Ele não permitiu que nenhum sofrimento, nenhuma aflição, nenhum insulto, nenhuma perseguição, ele não permitiu que essas coisas tirassem os olhos dele do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus faz somente aquilo que é bom. Então, o nosso Deus e Pai, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para o nosso crescimento, e todas as situações que Ele nos permite passar é para o nosso fortalecimento, é para o nosso crescimento, é para nós ficarmos mais fortalecidos na nossa fé. Deus não permite nada acontecer na nossa vida por acaso, sem propósito. Nós é que precisamos aprender a confiar no Senhor, nós que precisamos aprender a nos entregar aos cuidados do nosso Deus, do nosso Pai. Então nem sempre o Senhor vai colocar um ponto final no sofrimento, nas injustiças, no tempo que nós desejamos. Mas o Senhor vai fazer tudo no tempo certo. Ele vai responder todas as nossas orações de forma que vai ser melhor para nós, vai ser melhor para o nosso crescimento, para Ele nos levar a um nível maior de maturidade para o cumprimento do propósito dEle em nossa vida. Então nós temos que aprender o princípio da gratidão, mesmo em meio às injustiças, às tribulações, mesmo em meio, como o apóstolo Paulo declarou aqui, aos insultos, às privações, às aflições que ele sofria por Cristo. Então nós temos que aprender a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e permitir que o Senhor nos guie, nos direcione, permitir que o Senhor nos cubra também, cubra o nosso sofrimento com a graça dEle, porque aí realmente nós vamos ser fortalecidos para nós vivermos nessa terra segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle para cada um de nós. Então vamos aprender a ter gratidão ao Senhor, porque o nosso Deus é bom e o nosso Deus faz somente aquilo que é bom. Nós podemos confiar no nosso Deus, no nosso Pai. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos a palavra do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que é Pai. O Senhor é bom e o Senhor faz somente aquilo que é bom. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, pela graça do Senhor. Nós queremos, ó Pai, aprender a viver um dia de cada vez, porque a graça do Senhor, meu Pai, é para o dia de hoje, é para cada dia. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina, ó Pai, a vivermos um dia de cada vez. Nos ensina, meu Pai, a vivermos, ó Pai, em nome de Jesus, confiando no Senhor, porque o Senhor sabe o que faz, o Senhor nos guia, o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nos sustenta, o Senhor nos fortalece e nós amamos o Senhor, nós amamos a palavra do Senhor e nós queremos viver, meu Pai, nessa terra para agradar o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Pai. Amém. Nós ficamos extremamente felizes por ouvir uma palavra dessa, que vem do coração de Deus. E ao mesmo tempo nós ficamos extremamente constrangidos, porque as palavras ministradas aqui pela pastora Ângela nos cortam de dentro para fora, porque são as palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Essa talvez seja uma das mensagens que melhor resuma o Evangelho de Cristo. O Evangelho de graça, uma mensagem de salvação, uma mensagem que nos realinha com um propósito eterno. Nos constrange, porque nos faz pensar que lugar nós estamos ocupando nesse Evangelho de um Cristo que deu primeiro todos os exemplos que foram citados aqui, para nos ensinar, e como declara a palavra em Filipenses capítulo 1, verso 6, nos aperfeiçoar. Devolver a Deus o que Ele colocou em nossas mãos, de uma forma ou de outra, é uma das formas, irmãos, mais nobres de gratidão. Uma das formas mais nobres de gratidão é entender uma mensagem dessa e devolver a Deus em oração tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Eu estou aqui com a versão, a Bíblia Viva. E Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17, dizem assim: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Essas palavras ministradas aqui precisam nos tornar sábios. E a Bíblia fala para nós replicarmos isso. Ensinem essas palavras uns aos outros, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com coração agradecido. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus Cristo. E só é possível representar o Senhor Jesus Cristo nessa terra, nesse tempo, se nós
lutarmos de todas as formas para colocar em prática o que foi ministrado aqui. Porque o que foi ministrado é o evangelho da prática cristã, não de dizer eu sou cristão, mas de viver um cristianismo que não é só de palavras. Tudo que fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus e vão com Ele à presença de Deus, o Pai, para dar-lhe graça. Amém? Eu gostaria de que nós entoássemos aqui um refrão que fala da bondade de Deus, mas não essa bondade de ser legal, mas a bondade que a Bíblia menciona sobre Deus, quando a Bíblia fala que Deus é bom, é uma bondade diferente da nossa ideia de bondade. A nossa ideia de bondade é ser legal, é fazer sorrir. A bondade sobre a qual a palavra fala, aplicada ao caráter de Deus, que nós vamos cantar aqui nesse refrão, que nós vamos entoar aqui em gratidão a Deus, em reconhecimento a Deus, é a bondade de cumprimento de propósito. Deus quer ver cumprido em nós esse propósito de buscar viver o caráter dele. Glória a Deus. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre. Tu és bom. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre. Nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor e devolvemos ao Senhor em oração, em gratidão, tudo aquilo que o Senhor colocou de uma forma ou de outra nas nossas mãos. Nós devolvemos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nossos filhos. Nós devolvemos ao Senhor em oração, Pai, aquilo que nós chamamos de nossos pertences. Se o Senhor colocou uma casa na nossa mão, nós devolvemos ao Senhor em oração. Se o Senhor colocou nas nossas mãos um veículo, nós devolvemos ao Senhor. Se o Senhor colocou nas nossas mãos um empreendimento, devolvemos ao Senhor. Se o Senhor colocou nas nossas mãos bens, nós devolvemos ao Senhor. Se o Senhor colocou nas nossas mãos algum tipo de competência, de responsabilidade profissional, devolvemos ao Senhor, Pai. Dura para sempre. E é por isso que nós devolvemos ao Senhor tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, de uma forma ou de outra. E eu te convido, meu irmão que está ouvindo aqui essa oração e orando comigo em nome de Jesus, entregue a Ele agora, levante suas mãos agora, entregue ao Deus poderoso e bondoso tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Devolvemos ao Senhor.
o seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor, Pai. Tudo, 100% de nós, 100% daquilo sobre os quais nós somos responsáveis. Tudo aquilo sobre o qual nós somos responsáveis, nós entregamos ao Senhor. Devolvemos ao Senhor em oração. Pai, nós reconhecemos que nós precisamos melhorar a cada dia, crescer a cada dia, nos desenvolver no Senhor a cada dia, sermos aperfeiçoados a cada dia, pelo seu Santo Espírito, pelo poder do seu amor, pelo poder do seu Santo Espírito, Pai. E é nesse sentido que nós erguemos as nossas mãos e recebemos a palavra do Senhor de Números capítulo 6, versos 24 em diante. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Que o rosto do Senhor brilhe de alegria por causa de vocês. Que Ele tenha piedade de vocês. Lhes conceda o seu favor e a sua paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, que as doces e divinas consolações do Santo Espírito do Senhor, Paráclito da verdade, condutor das nossas vidas aqui, aquele que tem o prazer de residir dentro de nós, nos orientando, e que a graça salvadora do Senhor Jesus repousem sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos filhos, sobre tudo aquilo que somos ou temos nessa terra temporariamente, para que nós vivamos uma vida consagrada ao Senhor, devota ao Senhor, confiante no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, graça e paz.